e 8 minutos. A Rádio Web VHV apresenta Programa Manhã Livre, na comunicação de Milton Lucena. 10 horas e 8 minutos. Olha aí, bom dia, né? Bom dia, Moreno, bom dia, Pernambuco, bom dia, Brasil, bom dia, mundo. Trabalho hoje especial, não é? Hoje temos a presença aqui do nosso advogado aqui em Moreno, e vai falar sobre a infância, né? Os pontos que vamos abordar é sobre a adolescência, né? O nosso doutor Leonardo Diniz, que é advogado, membro da OAB e da OAB e dos Direitos da Criança e Adolescente da OAB em Pernambuco, não é isso? Quer dizer que você faz parte da comissão, não é, Leonardo? Isso, bom dia. Bom dia, Moreno, bom dia, ouvintes. Atualmente sou membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB, a nível estadual, que exatamente é a comissão que tem como papel fundamental divulgar ações, promover iniciativas que exatamente fortaleçam a preservação dos direitos de crianças e adolescentes, que são muito afetados, inclusive, pelo tema que a gente vai conversar hoje. Perfeito. Para começarmos assim, vamos falar um pouco da nossa infância, no caso, né? Quer dizer, da sua, você é muito mais jovem que eu, mas vou falar no sentido geral. O que é que você acha hoje, você como membro, como advogado, membro da OAB, se tratando de criança, como você vê hoje a criança no Brasil? Meu amigo, a infância hoje é algo que a gente pode perceber com muita facilidade. A vivência da infância mudou muito nas últimas décadas. Hoje estamos na geração 4.0, em que a infância, acredito que você há de concordar comigo, ela está muito mais familiarizada com o uso da tecnologia. Então, a gente não tem como conversar sobre a infância sem pensar em quanto a tecnologia faz parte do dia a dia, faz parte do crescimento, faz parte do desenvolvimento das nossas crianças. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também reforçar a necessidade de relembrar como era sadia a infância de outros tempos. E trazer também à tona a discussão de que sempre é preciso repensar como as nossas crianças estão se desenvolvendo, como as nossas crianças estão vivendo, em que mundo, em que seio familiar, em que sociedade as nossas crianças estão vivendo. Uma sociedade que, ao mesmo tempo, graças à tecnologia, tem mais facilidade de se comunicar uns com os outros, mas, ao mesmo tempo, é uma sociedade que muitas vezes está próxima e, ao mesmo tempo, distante fisicamente. Então, acredito que se a gente fizer uma reflexão rápida, por exemplo, a gente sai com a família para almoçar em um restaurante, um ambiente frequentado por muitas pessoas. Em quantas mesas as pessoas se comunicam entre si? Em quantas mesas, por exemplo, as pessoas interagem ou estão ao tempo todo visualizando o celular? Inclusive as crianças. Então, isso é reflexo do quanto a nossa sociedade, ela, ao mesmo tempo, tem a praticidade de uma ferramenta muito interessante, que é a tecnologia, um smartphone, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, é uma sociedade que cada vez mais caminha a passos largos para um distanciamento. Distanciamento que, muitas vezes, começa dentro de casa. Isso tem reflexo na infância, vai ter reflexo na adolescência e, com certeza, vai ter reflexo na vida adulta. Perfeito. Agora, bem, gente, nós estamos agora no ar, programa Manhã Livre, aqui da Rádio VHV. Dizer que nós estamos no nosso site, radiovhv.com.br, radiovhv.com.br. Esse é o nosso site da Rádio VHV, o nosso WhatsApp, 98743-6676. 98743-6676. Você pode também se conectar agora, também fazer a sua pergunta ao doutor Leonardo. Doutor, você falou aí que hoje, na realidade, a comunicação está diferente, os meios
Você vê que antigamente, no caso, eu pelo menos eu estudava no livro, hoje se estuda no celular, você falou sobre isso aí. Quer dizer, aumentou muito, né? Mas, na realidade, eu queria ter uma visão mais ou menos como você vê hoje o adolescente de hoje e a criança de hoje. É por isso que eu fiz essa pergunta logo de início. Agora, vamos falar do como surgiu esse chamado trabalho infantil. Vamos lá. O trabalho infantil, aliás, eu vou ser mais abrangente. A proteção dos direitos da criança e do adolescente, ela teve no nosso país como seu marco mais lembrado, mais incisivo, mais protecionista, a nossa Constituição. A Constituição de 1988 não é à toa que ela é sempre lembrada como a Constituição Cidadã, a Carta da Cidadania, o documento da cidadania. Porque quando folheamos o artigo 5º, folheamos o artigo 6º, por exemplo, nós vemos uma gama, uma dezena de direitos e garantias fundamentais que estão ali enraizados, a gente chama de cláusula pétrea, né? Aqueles direitos que não podem ser modificados, que não podem ser afetados, que não podem ser transmutados, justamente porque eles representam ali consagrados a base de sustentação do nosso sistema de garantia, do nosso sistema de proteção. Quando pensamos em trabalho infantil, automaticamente precisamos lembrar que é considerado trabalho infantil toda forma de trabalho realizada tanto por crianças como por adolescentes abaixo da idade mínima permitida. Então, a nossa Constituição ela consagrou uma idade mínima em que crianças e adolescentes podem trabalhar de forma permitida, de forma legalizada, dentro de regras que, ao mesmo tempo, são rígidas, mas, ao mesmo tempo, permitem que crianças e adolescentes tenham acesso, por exemplo, à profissionalização, à formação, ao ensino técnico, ao ensino profissionalizante. Mas todo tipo de trabalho que é realizado desrespeitando essa idade mínima prevista tanto na nossa Constituição como no Estatuto da Criança e do Adolescente é considerado trabalho infantil e a sua prática ela é 100% vedada pela nossa legislação. É o artigo 130 ainda, né? É isso, né? O artigo 5º da nossa Constituição, o artigo 6º da nossa Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente consagra que quem ainda não completou 16 anos completos, o trabalho é proibido. Mas existem exceções e a gente vai conversar também sobre isso. Perfeito. Eu vejo aqui, dando continuidade à sua resposta, diz o seguinte: o que é considerado trabalho infantil? Quer dizer, o que a criança, no caso, abaixo de 16 anos, ele passa, o pai, o empregador, passa a abusar daquela criança para que ele trabalhe na exploração do trabalho infantil. Que tipo de trabalho isso pode acarretar para que a criança que fira o estatuto do adolescente, da criança ou adolescente? Vamos lá. Todo tipo de trabalho é proibido para quem ainda não tem 16 anos completos, salvo a exceção do menor aprendiz, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Mas, via de regra, todo trabalho para quem ainda não completou 16 anos completos, como regra geral, é proibido. Por quê? Porque é que o trabalho infantil ele é, de forma bem combativa, vedado pela nossa legislação. Porque quando a gente vai para a prática, vai para as experiências, vai para os fatos de quem está vivendo essa realidade, são trabalhos que dificultam e comprometem a frequência escolar, o desenvolvimento escolar, o aprendizado e a formação como ser humano e cidadão. O trabalho infantil ele é proibido justamente, e não é à toa, porque quando ele ocorre, automaticamente ele é sinônimo de graves prejuízos, tanto para crianças como para adolescentes que vivenciam essas realidades. E mais, trabalho noturno, trabalho em condições de periculosidade, trabalho em condições de insalubridade. Existe uma lista que é chamada de lista TIP, a lista das piores formas de trabalho infantil. Então, existe o trabalho infantil como regra, cuja proibição se aplica a toda criança e adolescente com menos de 16 anos completos. E existe a lista que é o pior do pior do pior. As piores formas de trabalho infantil, e essas especificamente, elas também se estendem até os 18 anos incompletos. Mas, tanto em uma situação como em outra,
existe algo que é comum. Trabalho infantil sempre será sinônimo de prejuízo no desenvolvimento, prejuízo na formação, prejuízo no crescimento. Eu estava agora, você falando, e eu fico aqui, uma mente vai fluindo, não é? Eu estava observando, aqui em Pernambuco, temos casos aí de trabalho infantil? Infelizmente, sim. De acordo com a última pesquisa nacional por amostra de domicílio, só para a gente ter uma ideia a nível nacional primeiro, mais de 1.700.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalham em todo o território nacional. Isso representa nada mais, nada menos do que mais de 4,5% do total de crianças e adolescentes nessa faixa etária. Então, no Brasil, temos quase 1.800.000 crianças e adolescentes, segundo a última PNAD, em situação de trabalho infantil. Quando trazemos isso para Pernambuco, isso representa mais de 50.000 casos. É muita coisa. Já chegou na OAB casos que aconteceram, eu não vou falar em Moreno totalmente, mas vamos falar aqui, além do interior, né, do sertão pernambucano, vamos falar na área metropolitana, porque certo. A gente, pelo menos aqui em Moreno, não é? Já vemos aí, às vezes, crianças aí vendendo picolés, etc. Qual o órgão, eu sei, mas para que as pessoas talvez não saibam, fiquem sabendo agora, que são responsáveis para fiscalizar esse tipo de trabalho? Vamos lá. Existe o Ministério Público do Trabalho, que possui uma coordenadoria específica, que é o Núcleo de Combate ao Trabalho Infantil, certo? O Ministério Público do Trabalho, ele é o braço do Ministério Público Federal, que tem como uma das suas atribuições principais atuar na fiscalização de situações análogas à escravidão e combater também os casos de trabalho infantil. Então, existe uma Procuradoria Regional do Ministério Público do Trabalho em Pernambuco, que é um dos órgãos que mais está na linha de frente no combate ao trabalho infantil. Mas, além dele, por exemplo, o Conselho Tutelar, ele também tem funções que somam nessa linha de frente de fiscalização. A Polícia Civil, a Polícia Federal, a própria Ordem dos Advogados do Brasil. Existe a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, mas o órgão que mais assume a maior fatia de responsabilidades no combate ao trabalho infantil atualmente é o Ministério Público do Trabalho, que tem vários canais de comunicação, inclusive pela internet também, onde a população, tomando conhecimento de um suposto caso que poderia, em tese, configurar trabalho infantil, pode e deve levar essas denúncias aos órgãos de fiscalização competentes. Então, hoje, meu amigo, a tecnologia, ela faz com que praticamente todos tenhamos acesso a informações de qualidade. Então, hoje não é muito difícil saber quais são os órgãos de fiscalização que têm aquela missão institucional de combater e de incentivar formas de combate ao trabalho infantil. Mas o Ministério Público do Trabalho, ele realmente desenvolve uma linha de frente de combate bastante significativa. O Ministério Público do Trabalho, ele faz parcerias com o FNPET, que é o Fundo Nacional de Prevenção e Combate às Formas do Trabalho Infantil, que é mantido pelo Poder Executivo. Então, órgãos de combate existem muitos. A rede de proteção ela é bastante ampla e muito abrangente. Mas eu ressalto aqui a importância tanto da Ordem dos Advogados do Brasil, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, que realmente são órgãos que estão continuamente desenvolvendo parcerias, convênios e formas das mais diversas possíveis para tentar combater todas as formas de trabalho infantil. Doutor Leonardo, a gente observa que hoje os pais também eles têm culpa, na realidade, de pôr os filhos para trabalhar sendo ainda crianças, não é? Como é que isso é feito num caso? Quando isso parte da própria família, do próprio pai, da própria mãe, que põe a criança para trabalhar. Os órgãos que o senhor falou para mim, que são responsáveis por isso. Agora, a gente observa, vamos falar no Conselho Tutelar, não é? Como tem em toda a cidade brasileira, a gente não vê
vemos assim, quando é um caso muito sério e tal, aparecem, né, os conselhos tutelares estão firmes e tal. Agora, não se vê mais, como antigamente, doutor Leonardo, uma fiscalização do conselho tutelar para crianças assim que estão na rua. Não é obrigação do conselho tutelar fazer isso, não? Estar na rua, não. Não, eu digo assim, em um bar, está lá a criança bebendo, está lá a criança vendendo produtos. O conselho tutelar não pode atuar num momento desse, não? Aí é onde está exatamente um dos pontos Ou é a em polícia que é responsável? reside Pronto, a isso. maior ausência de informações concretas e verídicas sobre o que é papel de quê. Qual é o papel de cada órgão. Por exemplo, como cidadão, transito pelas avenidas de Moreno, todos nós, vi uma criança consumindo bebida alcoólica. Aciona o conselho tutelar teria a obrigação de comparecer ali. O conselho tutelar não tem papel institucional de fazer fiscalizações em festas, por exemplo, em fiscalizar bares. Sabemos que é proibido criança consumir bebida alcoólica. Mas, a partir do momento em que eu visualizo qual seria a minha iniciativa, acionar a polícia militar, o centro, o CREAS, por exemplo. Existe uma rede de proteção. O Conselho Tutelar faz parte dessa rede de proteção, Mas é preciso que a gente conheça, dentro do que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, quais são as missões institucionais, qual é o objetivo, a finalidade institucional do Conselho Tutelar enquanto órgão. Por exemplo, vimos recentemente, como foi bem lembrado aqui, um caso de que crianças foram vistas vendendo amendoim, vendendo castanha, e como a gente vê crianças, por exemplo, em semáforos. É muito comum em Recife. Se vê ainda, Ainda né? se vê, com muita frequência. Crianças limpando para-brisa em veículos, ou no ato de mendicância mesmo, nos sinais, nas grandes cidades. É comum ainda se ver. Mas não é papel institucional do Conselho Tutelar estar na rua fazendo patrulhamentos, fazendo rondas, por exemplo, como a gente poderia ser levado a pensar que deveria ser papel do Conselho Tutelar fazer isso, mas não é. Então, uma das finalidades da minha vinda aqui é exatamente divulgar, compartilhar, fazer com que as verdadeiras informações boas, conteúdo de qualidade, como vocês produzem aqui já há muito tempo, alcance cada vez mais e mais pessoas, para que a gente aprenda. A população saiba, né? Conheça as leis, né? Exatamente. Aprenda a cobrar corretamente de quem tem o dever correto de agir ou de atuar naquela determinada situação. Porque, infelizmente, uma das coisas que mais atrapalha o combate, por exemplo, ao trabalho infantil é direcionar denúncias e reclamações para órgãos que, a princípio, não têm aquela missão institucional de atuar de forma mais incisiva naquele momento. Outra coisa que atrapalha muito, que dificulta muito o combate ao trabalho infantil, é a subnotificação. Casos que não chegam ao conhecimento das autoridades. E aí é onde entra o papel da sociedade nesse problema chamado subnotificação. Ainda, infelizmente, ainda existe muito aquele pensamento social de que o trabalho dignifica o homem. Mas o trabalho que humilha, que degrada, que tira da escola, que atrapalha o desenvolvimento, vai mesmo dignificar aquela criança ou aquele adolescente? Uma das maiores causas da subnotificação é exatamente esse pensamento social enraizado no pensamento brasileiro de que é melhor estar trabalhando do que estar roubando, do que estar praticando crimes ou outras infrações. Mas aquele trabalho que tira aquela criança da escola, que atrapalha os estudos, que impede o acesso a uma profissionalização, a um curso técnico futuramente, que impede o desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente, é tão prejudicial, é tão danoso, é tão lesivo quanto se ela estivesse cometendo furtos ou se ela estivesse sendo aviãozinho para o tráfico de drogas, que infelizmente é uma realidade, que muitas crianças e adolescentes são aliciados, são aliciadas para fazer uma entrega, para ganhar um dinheiro fácil, entre aspas. Mas quando a gente coloca na balança, todas essas crianças e adolescentes saem igualmente prejudicadas.
trabalho infantil, por mais inofensivo que ele pareça ser, na verdade, ele esconde realidades, ele esconde históricos, e ele tenta maquiar um prejuízo que aquela criança, que aquele adolescente vai sentir a longo prazo, pode ter certeza disso. Olha, eu estava aqui observando o seguinte, o governo federal, o nosso presidente atual, o Lula, né, ele vem aí trabalhando para que o Brasil tenha, assim, as pessoas com poder aquisitivo menor, né, principalmente as mães, né, tenham condições assim de dar o melhor para seus filhos, né? É tanto que está aí agora pagando mais de R$ 150 para cada criança, dando essa oportunidade todinha. Mas isso aí é para que as crianças realmente, isso que você está falando, né? Fiquem na escola, se tenha o interesse total para que amanhã no futuro seja aí um doutor, feito o seu hoje doutor Leonardo. Não é? Agora, veja bem, quais são, na sua opinião, evidente, as consequências do trabalho infantil hoje? Não é? O que nós temos a ver, não só em Pernambuco, evidente, mas em todo o Brasil. O que se vê hoje do trabalho infantil? Você deu mais ou menos um entender. Criança fora da escola, não é? Está aí fácil de caminhar para lugar, de se juntar, no caso, vamos falar assim, para fazer algo totalmente errado daquilo. Enquanto na escola se aprende para que seja um homem amanhã, uma mulher amanhã. Agora, uma coisa importante, que nós devemos lembrar, eu sei que você foi criado assim, eu também fui, não é? Que a melhor educação, para que se possa ter um futuro melhor, evidente, a escola é um complemento, mas é a familiar, né, doutor? Não é à toa, meu amigo, que a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles são muito enfáticos em determinar que é dever da família, em primeiro lugar. Perfeito. Sociedade e Estado. É dever da família, sociedade e Estado. Então, não é à toa que o artigo 225 da nossa Constituição, ele estabelece que todos têm direito a um ambiente equilibrado. Quando a Constituição fala, artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, será que isso tem a ver com família? Ou será que a gente pensa em meio ambiente ecologicamente equilibrado? Eu tenho participado de discussões, inclusive, a respeito dessa afirmação. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente normalmente é levado a pensar em natureza. Não é? Perfeito. Mas o meio ambiente, ele não é composto apenas da natureza, mas também do ambiente familiar. Quando a Constituição menciona meio ambiente, quando a Constituição menciona família, quando a Constituição menciona sociedade, quando a Constituição menciona Estado, ela está atribuindo as responsabilidades. Ela está definindo quem são os responsáveis, como um amigo mesmo aqui acabou de mencionar. A família tem uma fatia considerável de responsabilidade, com certeza. O Estado tem uma fatia considerável de responsabilidade, sem dúvida alguma. Mas a sociedade também tem a sua fatia de responsabilidade, com máxima certeza. Todos são igualmente responsáveis. A nossa legislação não estabeleceu quem é mais ou menos responsável. Todos são responsáveis. Todos têm esse dever. Todos têm essa obrigação. Além da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, na OAB estadual, eu também, com muito orgulho, faço parte de uma comissão na OAB aqui na subseccional de Vitória, chamada Comissão OAB Vai à Escola. Inclusive, aproveito aqui até a oportunidade para saudar o meu presidente, doutor Alberdan Lima, em que a gente tem feito um trabalho muito interessante em muitas unidades escolares de Vitória de Santo Antão e em cidades circunvizinhas, né, dentro dos limites da circunscrição da subseccional. E exatamente como a própria comissão se propõe, estamos tirando a OAB do prédio e levando ela para a escola, falando sobre cidadania, falando sobre educação, falando sobre democracia e também alertando professores, pais, alunos, sociedade ali representada, de que a verdadeira formação enquanto ser humano, ela não começa na escola, ela continua na escola,
mas ela deve começar dentro de casa. É um complemento isso? Com certeza. É? É um processo contínuo, é um processo em cadeia, é um processo em sequência. Mas se lá na gênese de tudo, a questão já começa problemática dentro de casa, a escola vai conseguir resolver sozinha? A sociedade vai conseguir resolver sozinha? O Estado vai conseguir resolver sozinho uma responsabilidade que não é atribuída de forma individual, mas solidária? A gente tem presenciou recentemente os casos de ataque nas escolas, em várias partes do Brasil. De quem é a responsabilidade? É do Estado, em colocar polícia armada dentro da escola, em colocar detector de metais ou mais câmeras de monitoramento? A responsabilidade é de quem? É da família, que eu tenho acompanhado, por exemplo, junto com o meu orientador do mestrado, o professor Hugo Monteiro Ferreira, que ele escreveu um livro chamado A Geração do Quarto. Que tipo de geração nós temos tido hoje? É uma geração, como a gente falou inicialmente, que dialoga, que interage, que compartilha, que distribui, que cresce junto? Ou é a geração que está no quarto? E detalhe, o que essa geração que está no quarto está fazendo no quarto? Está alimentando no quarto? Está construindo no quarto? E muitas vezes os pais nem sequer sabem com quem o filho está conversando, o que ele está alimentando, do que ele está sendo alimentado, e o que vai sair do quarto para a escola, para a sociedade, para as ruas, para Moreno, para Pernambuco e para o Brasil, para o mundo. Então, são discussões, são reflexões, são debates que, mesmo parecendo algo muito... bater na mesma tecla de novo, falar dessa responsabilidade de novo, discutir esse tema de novo, mas é nosso dever. Mais do que um dever constitucional. O nosso legislador, lá de 1988, precisou registrar na nossa Constituição, nova, né? na nossa lei máxima, no que está no topo da pirâmide legislativa, ele precisou relembrar: família, você tem responsabilidade. Sociedade, você tem responsabilidade. Estado, você tem responsabilidade, não só pela natureza, não só pela preservação do meio ambiente, mas para que esse meio ambiente, dentro de casa, na escola, nas ruas, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, seja equilibrado. Agora, a gente observa o seguinte. 10 horas e 36 minutos. 10 horas e 36 minutos. Vou fazer o seguinte, a gente vai faturar agora um pouquinho. Daqui a pouquinho nós voltamos, viu, gente? E vamos dar continuidade, vamos falar sobre as convenções internacionais. O que eles dizem e sobre o assunto, não é? Sobre o Estatuto da Criança, o que eles dizem sobre o trabalho infantil. Essa é a realidade, tá bom? Bem, a Rádio VHV, estamos agora no nosso site radiovhv.com.br, estamos também no nosso WhatsApp 987436676. Voltamos daqui a pouquinho. 10 horas e 36 minutos. Venha para a melhor internet da cidade. Moreno Fibra. Somos uma internet com velocidade simétrica e fibra ótica. Temos os melhores preços para você. Confira agora ligando para 98594-8116 e faça o seu plano. Moreno Fibra, a internet 100% fibra ótica. O nosso escritório localiza-se na Avenida Cleto Campelo, número 3108A, ao lado da Padaria do Nino. Moreno Fibra, a internet 100% fibra ótica da cidade. Padaria do Nino. Temos doces, salgados, pães, lanches e uma variedade de produtos. Temos o melhor pão da cidade. Venha conferir. Padaria do Nino, Avenida Cleto Campelo, 3120, telefone 994-6027. Padaria do Nino, levando tradição e qualidade à sua mesa.
Clínica Odontológica Ortodente, cuidando da sua saúde bucal. Temos extração, restauração e canal. Venha cuidar da sua saúde bucal na Ortodente. Dr. Joel Gomes está à sua espera. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 99841-5309 ou vá até o nosso consultório na Avenida Dantas Barreto, 2019, Centro do Moreno, primeiro andar, em cima da Casa Lotérica. Clínica Ortodente, cuidando da sua saúde bucal com qualidade. ACE Refrigeração, consertos de geladeiras, freezers, máquina de lavar, instalação e manutenção de ar-condicionados. Trabalhamos com todas as marcas. Aceitamos cartões e Pix. Telefone WhatsApp 99430-1886. ACE Refrigeração, trabalho com qualidade e responsabilidade. Organização Cristóvão. Comercial Popular, a maior variedade de produtos para o lar. Trabalhamos com conserto de panelas em geral, liquidificadores. Temos também panela de pressão em várias marcas, copos para liquidificadores, bacias, chaleiras, baldes, peças para fogões e utensílios para cozinha em geral. Trabalhamos com cordas para cavaquinhos, guitarras, contrabaixos, baquetas para bateria e materiais elétricos e eletrônicos. Comercial Popular, dentro do Mercado Público do Moreno, Box 21, no centro da cidade. WhatsApp 99349-1223. Acesse nosso Instagram, @popular.comercial. Aceitamos todos os cartões. Comercial Popular, a maior variedade de produtos para o lar. Beto Frios e Laticínios, a maior variedade de peixes e crustáceos da cidade. O melhor filé de tilápia do Moreno. Camarões, os mais variados tamanhos, você encontra aqui. Temos queijos, licores e muito mais. Beto Frios e Laticínios fica localizado na Avenida Sofrônio Portela, 4257, em frente à Praça da Paixão. Acesse nosso Instagram, @BetoFrios Laticínios. WhatsApp 98710-5076. Entregamos em domicílio. Beto Frios e Laticínios, sempre a melhor qualidade. Atenção, Moreno e região. Moreno agora tem a loja de tintas da Lux. Atacamo Tintas. Venha conhecer a nossa loja. Aqui você encontra as mais variadas cores de tintas para a sua casa, escritório e comércio. O melhor da tinta está aqui. Atacamo Tintas. Aceitamos todos os cartões e Pix. Nosso WhatsApp, telefone 99143-1419 e 99801-7159. Nossa loja está localizada na Avenida Cleto Campelo, 2803, Sala 1, no prédio da antiga Clínica Santa Terezinha. Atacamo Tintas, colorindo novos sonhos. Rastreio Fácil. Somos uma empresa especializada em rastreamento veicular, protegendo o seu veículo 24 horas. Acompanhe seu carro pelo nosso aplicativo móvel e web, fazendo bloqueio de onde você estiver, por telefone ou computador. Temos planos para motos até 300 cilindradas a partir de R$ 49,90 e para carros a partir de R$ 59,90. Nosso escritório, Avenida Cleto Campelo, 3330, após a descida da Matriz em Moreno. Telefones 99673-7324 e 98356-3380. Rastreio Fácil, a segurança do seu veículo é nossa marca.
Cantinho das Variedades, no Mercado Público de Moreno. Vem comprar seu lanche, vem tomar o seu café da manhã, vem comprar os ovos para a família, vem comprar o refrigerante para as crianças. Aqui no Mercado Público de Moreno. Vem pra cá, Cantinho das Variedades. Curso básico e avançado de informática. Temos o Windows, o Word, PowerPoint, Excel, digitação, internet e CorelDRAW. Venha fazer parte do Avançar Informática. Matrículas abertas uma vez por semana com 2 horas aulas. Temos também curso de montagem e manutenção de computador. Nossa sala está localizada na rua 1º de Maio, número 26A, próximo aos Correios. Nosso WhatsApp 98602-6504. 98602-6504. Avançar Informática, preparando você para o mercado de trabalho. 10h44. Rádio VHV, a pioneira de Moreno. Estamos de volta ao programa Manhã Livre, Rádio VHV. Lembrando que daqui a pouquinho, às 11 horas, temos aí a Guarani Esportiva, né? Com todo o elenco aí, Gilson Fernandes e o elenco, falando tudo sobre o futebol pernambucano e, evidente, futebol nacional e o futebol mundial. Gilson Fernandes e equipe. Não é? Eu quero lembrar para vocês o seguinte: às 17 horas, essa entrevista hoje, será reprisada em nosso site pela nossa TV Web VHV. Então tá aí. Não estou sem tempo agora, volta lá, 17 horas, estamos aí retornando para vocês. E lembrando que é 17 horas mesmo, viu? Ou seja, 5 horas, a entrevista será reprisada aí em nosso site radiovhv.com.br. Lembrando que o nosso número do WhatsApp 98743-6676. Doutor Leonardo, temos aqui a Fernanda, né? Diz, o que o poder público municipal faz para as crianças em Moreno, para que não vivam nas ruas, no trabalho infantil? Ela fala, um abraço para todos, tá? Um abraço para ela também. Bom dia, né, Fernanda? Bom dia, Fernanda. Obrigado pela pergunta. É importante frisar que tanto o poder público municipal, a nível estadual, a nível federal, os poderes em todas as esferas, nos 3 níveis, eles são igualmente responsáveis. Porém, é uma realidade também que os municípios brasileiros enfrentam muitas dificuldades para criar políticas públicas, sustentar políticas públicas e executar políticas públicas, tanto a nível de assistência social, por exemplo, como políticas que são direcionadas para atividades, linhas de combate, por exemplo, ao trabalho infantil. Então, Moreno também compartilha dessa dificuldade. Infelizmente, o nosso município, ele carece, essa é a verdade, carece de políticas públicas que sejam efetivamente direcionadas para essa finalidade que a Fernanda falou, não é? Muito bem perguntou, mas não é um problema exclusivo do nosso município. A grande parcela mais significativa dos municípios brasileiros enfrentam esse problema. Por quê, meus queridos? Por quê, Fernanda? Política pública não se faz sem dinheiro. Execução de política pública não se faz sem recurso. Então, basicamente, os municípios mal conseguem se equilibrar no básico com as próprias pernas. A grande maioria dos municípios nordestinos, pernambucanos e brasileiros dependem de convênios, dependem de repasses, dependem de emendas parlamentares. Então, algo que eu sempre tenho dito é que, no Brasil, o problema não é falta de dinheiro. No Brasil, o problema é seriedade na administração desses recursos públicos, inclusive dos recursos públicos que deveriam ser destinados a promover e ampliar e executar medidas, inclusive, de combate ao trabalho infantil. Infelizmente, essa é a realidade. Olha, eu tenho outra pergunta para você. O Niconde, doutor, está perguntando o seguinte: cabe a que o órgão público cobrar ações do governo municipal em prol das crianças do nosso município? Niconde.
Esse é o nosso ouvinte aí da Atacão Extinta, né? Fazendo essa pergunta. Você entendeu a pergunta? Quer que eu faça novamente ou entendeu? Pergunte novamente. Pronto. Cabe ao órgão público cobrar ações do governo municipal em prol das crianças do nosso município? Cobrar, falando sobre pela isso pergunta, agora. Niconde, cobrar sempre é possível e sempre é necessário. Até porque uma das premissas do poder público é exatamente a articulação. Sem articulação, dificilmente você vai conseguir formular uma política pública e mais dificilmente ainda você vai conseguir executá-la. Até porque combate ao trabalho infantil não é algo que se resolve em um ano ou em um mandato, por exemplo. Não é algo que se resolve em 4 anos. Então, tanto é possível como é necessário. Por exemplo... Deixa eu ver aqui. Deixa eu entender aqui. Deixa eu ver aqui. Não, ele fez o seguinte. Cabe a que órgão público, municipal... Não, a que órgão público cobrar ações do governo municipal em prol das crianças do nosso município. Quer dizer, o que ele está perguntando é qual órgão público? É Ministério Público, no caso, você quer explicar? A quem cobrar por políticas públicas. Públicas, é isso aí. Poder Executivo. Poder Executivo. Poder Executivo. Até porque temos agora foi entendido bem a pergunta dele. Temos uma secretaria que é responsável pela promoção de iniciativas, de ações, de políticas públicas na área da assistência social. Temos uma secretaria específica para isso. Sabemos também, por outro lado, que a secretaria sozinha dificilmente vai conseguir promover, criar e executar. É aí onde entra aquela palavrinha, o termo que eu utilizei agora, articulação. A nível estadual, a nível nacional. Até porque temos um órgão dentro do Executivo Federal, existe um ministério que também é responsável por criar, executar e conveniar políticas públicas na área da assistência social. Mas, repito, não é uma atribuição apenas do Poder Executivo nos 3 níveis de governo. Mas é preciso que haja também uma articulação, por exemplo, com o Ministério Público do Trabalho, com o Poder Legislativo a nível estadual, a nível federal, com a própria Ordem dos Advogados do Brasil, que mesmo não pertencendo a nenhum dos poderes, mas é um órgão que diariamente atua em articulação com os 3 poderes. Então, quanto mais articulada for a iniciativa, melhor será a política pública, mais condições ela vai ter de se sustentar ao longo do tempo. Não adianta política pública que dure por um mandato. Política pública ela precisa ser alimentada, nutrida e executada a longo prazo para que ela tenha resultados. A gente vê, estamos em 2023, os últimos dados que temos são de 2019 e eles são extremamente alarmantes. Quase 2 milhões de crianças e adolescentes que estão vivendo realidades diárias de submissão a formas degradantes de trabalho infantil. É uma realidade que não pode ser negada porque já vem sendo constatada há muito tempo. Então, a nível internacional, que a gente vai chegar agora, temos convenções da Organização Internacional do Trabalho que reforçam essa responsabilidade. Mas voltando para a pergunta do amigo Niconde, a quem devemos cobrar? A nível municipal, ao Poder Executivo, mas não podemos deixar de chamar também a atenção da responsabilidade que o Poder Legislativo também possui de articulação. A Constituição é muito clara. Os 3 poderes são independentes, mas eles também devem ter entre si harmonia. E a harmonia pressupõe o quê? Articulação, cooperação e interação. Bem, então, foi respondida a pergunta, inclusive você falou até sobre a Constituição brasileira, né? Já tivemos falamos sobre isso no início, né, da nossa entrevista também. Agora, onde ocorre, evidente, eu acho que você deve saber, onde ocorre o trabalho infantil no Brasil? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, onde tem mais ocorrências de trabalho infantil? Em todas as regiões há muitas ocorrências. Porém, infelizmente, a região que é financeiramente, economicamente, melhor dizendo, menos prestigiada, Norte, as regiões Norte e Nordeste, infelizmente, ainda são aquelas em que há
a maior prevalência desses casos. E não é à toa. Quando observamos os cenários econômicos dessas duas regiões, aliadas àquelas mentalidades, aquelas culturas que já vêm sendo enraizadas há muito tempo, é que a gente consegue entender porque existe uma tendência maior de ocorrência de casos nessas duas regiões, Norte e Nordeste. Não significa concluir que Centro-Oeste, Sul, Sudeste estão livres. Há casos em todo o Brasil. Mas, infelizmente, ainda, as regiões em que temos as maiores ocorrências, mas, repito, um dos maiores problemas ainda é a subnotificação. Nem todas as denúncias são levadas ao conhecimento das autoridades. Então, não são processadas, não são apuradas e não integram, no final das contas, os índices oficiais. Mas, infelizmente, o critério socioeconômico ainda faz muita diferença para a gente conseguir identificar onde vamos conseguir localizar as maiores ocorrências. A outra pergunta é como se deve diferenciar o trabalho infantil do trabalho doméstico? Vamos lá. O trabalho infantil pode acontecer em âmbito doméstico? Pode. É proibido uma criança ajudar os pais dentro de casa? Nos afazeres domésticos, por exemplo? Não é proibido. Inclusive, esse foi o meu tema de estudo na pós-graduação que fiz em Direito do Trabalho. A dificuldade de se identificar e de se combater o caso em que o trabalho infantil acontece dentro de casa. Ainda existe aquela mentalidade de que o que acontece em casa, fica em casa. O trabalho infantil pode acontecer em ambiente doméstico, tanto pode como acontece no Brasil em cada vez mais larga escala. E é exatamente a modalidade mais difícil de se combater. Primeiro, pela questão social. Na maioria das vezes, o trabalho infantil doméstico não é visto como trabalho infantil. É mais visto como uma ajuda, como um suporte, como um auxílio. Mas como é que eu consigo diferenciar um simples afazer doméstico com o tipo que a gente está conversando aqui, trabalho infantil? É simples. Aquele afazer qualificado, né? A princípio, como afazer doméstico, como ajuda, como suporte, enfim, ele está comprometendo a frequência escolar. Ele está comprometendo o desenvolvimento, ele está comprometendo o aprendizado daquela criança e daquele adolescente. Ele está impedindo que aquele adolescente frequente ou tenha acesso a um curso, por exemplo, profissionalizante. Ele está dificultando ou impedindo, por exemplo, que aquele adolescente tenha acesso a um cargo de menor aprendiz, a um sistema de aprendizado técnico ou profissionalizante. Se aquele afazer doméstico aceito ainda, infelizmente e amplamente pela nossa sociedade, se ele dificulta, se ele é obstáculo, se ele impede a formação, o desenvolvimento, a frequência escolar e o aprendizado, é trabalho infantil, é crime, é proibido. Bem, estamos aí... 10 horas e 56 minutos. Doutor, eu acho que se falássemos aqui a manhã toda e o dia todo, ainda era pouco para falarmos sobre a criança, sobre o adolescente do nosso Brasil. Eu deixo ao senhor as suas palavras finais, né? Mas falando um pouco que nós deixamos no início, de falar assim, olha, sobre o primeiro emprego, rapidozinho, só uma pincelada para dizer o seguinte, a que idade a criança, o adolescente, ele pode ingressar num emprego, num trabalho, como pequeno aprendiz ou como aprendiz? Vamos lá, sendo bem objetivo. O trabalho na forma de jovem aprendiz, ele tem como objetivo capacitar jovens entre 14, então a gente já sabe qual é a idade mínima, 14 e 24 anos no mercado de trabalho. Existe uma lei federal, que é a Lei 10.097 do ano 2000, que regulamenta que o fato que empresas incluam formalmente jovens no seu quadro de funcionários por meio de um contrato de trabalho que deve durar entre 11 e 24 meses. Então, não é todo tipo de trabalho que é qualificado como trabalho a título de jovem aprendiz. Então, deve ser uma carga horária de 4 a 6 horas diárias.
A remuneração é baseada no salário mínimo e calculada a partir da quantidade de horas trabalhadas, mas é preciso também que se observe que esse jovem deve estar matriculado, deve estar frequentando escola de ensino fundamental ou de ensino médio. Ele precisa permanecer com bons desempenhos escolares e profissionais, e todas aquelas atividades que ele está teoricamente aprendendo precisam estar vinculadas a um nível de formação técnica ou profissional. Existe não é fácil também, né? Uma série de requisitos. O adolescente, o jovem, ele tem que estar qualificado, não é verdade? Para poder Exatamente. realmente conseguir um trabalho como aprendiz. O objetivo é auxiliar a formação técnica e profissional. Se foge desse objetivo, não é menor aprendiz. Não é menor aprendiz, não é verdade? Bem, doutor Leonardo. 10 horas e 59 minutos. Doutor Leonardo, deixo as suas palavras finais, dizer ao senhor o seguinte: estamos aqui firme e forte, os microfones da Rádio VHV estão abertos para o senhor, não é? O nosso, como eu falei aí antes, não é? Se fôssemos aí falar, passaríamos aqui o dia todinho, e tenho certeza que tudo que foi dito aqui está sendo acolhido, vai ser acolhido. Muita gente vai entrar no site da Rádio VHV, vai saber de assuntos que nem sabia nem como era, não é? E agora, pelo nosso papo que nós tivemos aqui, dessa entrevista que nós tivemos aqui, eu tenho certeza que vai saber também os direitos das crianças, não é? O senhor a palavra, muito obrigado. Sim. Mais uma vez. Serei breve para não tomar muito tempo. Eu basicamente resumo o meu sentimento aqui de gratidão aos amigos pelo convite, certo? Pela maravilhosa oportunidade. Eu sempre dizia lá em casa, olha, um dia, se eu for convidado para dar entrevista, eu prefiro dar entrevista em rádio. Sempre gostei de rádio. Sou ouvinte assíduo da CBN desde quando comecei a minha graduação, lá em 2009. Então, gosto muito de rádio, valorizo muito essa profissão, esse meio de comunicação que é marca do Brasil. As rádios brasileiras são marcas registradas da nossa sociedade. Então, eu agradeço pela oportunidade. Foi maravilhoso poder conversar sobre um conteúdo tão relevante, e já deixo aqui registrado o meu interesse em outras oportunidades para a gente conversar também sobre temas muito interessantes. E as portas estão abertas, né? Porque cada dia se tem novas leis, não é? Cada dia aparecem coisas novas. É evidente, como você falou, a rádio ele tem como compromisso levar isso ao público, né? Para que fiquem sabendo os direitos também dos jovens, das crianças. Obrigado mesmo, obrigado de coração. Como eu falei, você vai ficar agora com o Gilson Fernandes, já está na linha, né? Bem, a Guarani Esportiva, Gilson Fernandes, falando tudo sobre esporte. Gente, brigadíssimo, que Deus, o grande arquiteto do universo, nos cubra com o seu manto sagrado. E na próxima sexta, ou qualquer hora, em edição extraordinária, estarei aqui presente na Rádio VHV. Fiquem com Deus, só Ele é quem pode nos salvar, não é isso, Leonardo? Com certeza. Tchau, tchau, gente. Obrigado.